Gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de ética e legislação. Hoje quero falar com vocês sobre ética na liderança. Vamos nessa? Estão prontos? Bom, o que significa para vocês ser um líder? Para vocês, as equipes de trabalho são gerenciadas ou lideradas? Por 30 segundos, pense um pouquinho. O que é liderar e o que é gerenciar? É sobre isso que eu quero falar nessa aula. Para vocês que estão estudando para serem administradores, é importante, né, saber fazer uma gestão de pessoas, onde você consiga ter como fio condutor, né, a ética. Na realidade, sempre quando surge uma nova onda de gestão, né, a cada 5 anos vão surgir novas ondas de gestão, novas técnicas, novos processos, enfim. Né, isto você percebe que está acontecendo nova onda, né, quando, né, novos livros são lançados, novos livros são lidos, seminários de treinamentos, né, são ofertados, né, métodos infalíveis de gestão. Né? Então, para as empresas poderem rever os processos, né, eles criaram um termo chamado reengenharia. Eu lembro quando eu era muito novo, quando eu estava lá com meus 20 anos, né, eu trabalhava numa multinacional e, na realidade, chegou aqui no Brasil, no começo dos anos 90, o conceito de reengenharia, né, que era um método revolucionário de processos que aumentava a produtividade sem haver expansão de custos, e muitas empresas aplicaram o conceito de reengenharia. Depois, eles criaram aí uma nova metodologia, né? Pensaram o seguinte, olha, uma gestão tem que ser mais enxuta, né? Uma gestão tem que ser com menos pessoas, mas assim, pessoas que sejam múltiplas, que sejam, né, capazes de realizar um trabalho a contento. Aí eles chamaram isso de Downsizing. Downsizing nada mais é que o que chamam de gestão enxuta. Né? A grande pergunta que se faz é: quando aplicar esses processos, os líderes eles foram éticos? Na realidade, o que eu mais ouvi foi que reengenharia foi uma desculpa para a demissão em massa. E quem ficou, para poder garantir o emprego, tinha que fazer o trabalho de 2, 3. E aí, na realidade, isso resultou em graves doenças ocupacionais. Mesma coisa aconteceu com o chamado Dosenzheim, que é um processo de gestão enxuta, de, na realidade, aplicar em investimentos em inovações, né? Na realidade, utilizar menos pessoas, mais inovação tecnológica, para que as operações da empresa, né, sejam voltadas para o negócio dela, enfim. Né? Tudo isso é válido porque a administração é o uso de técnicas. Mas o fio condutor ético nesse processo foi utilizado? Tem que ser utilizado. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O que vem a ser uma boa liderança? E com que a boa liderança pode se relacionar? Né? Quando se fala de uma boa liderança, o que nós estamos querendo dizer é que uma boa liderança vai se relacionar com a capacidade que o gestor tem de trazer a sua equipe consigo. É ele conseguir convencer a sua equipe de que aquele processo é o mais correto, de que essa maneira de trabalho, na realidade, as alocações de funções, né, que ele desenvolveu e que ele está aplicando é o melhor.
isso passa por um processo de convencimento. Então, uma boa liderança tem que ter essa capacidade, né? Na realidade, uma boa liderança também precisa ter uma capacidade de conquista, ou seja, o comprometimento da equipe para buscar os objetivos desejados pela organização. Ele precisa conquistar essa equipe e imbuir ela, né, a sua chamada equipe, de um comprometimento, um envolvimento, né, para que aquela equipe consiga entregar para a organização o que dela se espera. Mas, né, às vezes, para chegar nos objetivos, muitos líderes, no uso da técnica, exercem grande pressão e chegam no limite do assédio moral, né? Então, aqui no século XXI, né, pelo menos nos últimos 15 anos, dentro do processo de gestão de pessoas, dentro do processo de uma liderança ética, né, na realidade, a sociedade não aceita mais resultados obtidos a qualquer preço. Por quê? Quando se quer a qualquer preço chegar num resultado, grandes pressões, assédios morais, né? Na realidade, ameaças, isso compromete a saúde do seu colaborador, isso compromete o relacionamento do líder com a equipe, da equipe com o gestor, do relacionamento entre a própria equipe, e a qualidade de vida de todos vai a zero. E o resultado disso são pessoas adoentadas, com doenças ocupacionais, com grandes problemas, e com certeza vão ficar comprometidas a produtividade da empresa. Tá? Algumas pesquisas, né, vão apontar algumas coisas que mostram o sucesso de uma liderança. Tá? Então, na realidade, com que se relaciona o sucesso de uma liderança? Na realidade, um líder de sucesso, né, que é muito mais que um gestor, ele vai aplicar 15% de habilidades técnicas. Né? Uma boa liderança, as habilidades técnicas são necessárias, mas compõe somente 15%, né, para se obter um sucesso nessa liderança. Porque 85% se refere à competência de lidar com pessoas. Não adianta aquele líder, aquele gestor. Primeiro, se a pessoa tiver somente habilidade técnica e não souber, né, lidar com pessoas, na realidade ele é somente um gestor. Gestor de números, gestor de ordens. Mas ele nunca será um líder. Agora, o líder, ele tem a competência técnica para fazer a gestão, né, daquela área, daquele setor, daquele departamento, mas principalmente ele tem competência em lidar com pessoas. Porque assim, lidar com pessoas, né, significa você entender a sua equipe, entender quem entrega mais, o quanto você pode tirar de um, como você pode conversar com uma pessoa, como você pode conversar com outra. Tem gente que você consegue extrair o melhor dela dando um choque. Tem gente que você extrai o melhor dela numa conversa mais mansa. Mas isso é a capacidade que o líder tem em lidar com as pessoas. Quando se consegue equilibrar essas duas coisas, habilidade técnica e competência, quando na realidade o líder tem mais evidência de competência em lidar com as pessoas, a sua liderança com certeza é com sucesso. Mas hoje, no mundo competitivo, no mundo individualista, no mundo em que o mercado se comporta como um verdadeiro animal por causa da concorrência, é uma verdadeira selva, onde todos procuram devorar todos. Na realidade, quais são então os desafios de uma liderança para que a sua equipe possa entregar, né, aquilo que está comprometido com os objetivos da empresa? Então,
Primeira coisa, e a principal, é que o líder ele vai saber equilibrar os aspectos positivos, como a escolha correta de pessoas, né, para as funções, saber fazer os movimentos de equipe no sentido coeso e criativo, né? Observar as habilidades dos seus colaboradores, criar oportunidades e manter a equipe unida. Tudo isso são aspectos positivos. Se o líder souber movimentar isso, se o líder souber, na realidade, alimentar esses aspectos, né, ele vai saber fazer uma boa gestão dos chamados aspectos negativos. O líder tem que saber lidar com os aspectos negativos, como a falta de união de uma equipe. As pessoas não, às vezes pode acontecer, as pessoas não gostar, um colaborador não gostar do outro. Então, quando há esse problema de relacionamento, né, o líder tem que ser a ponte entre eles, né? Na realidade, é importante que o líder tem que saber lidar trabalhar a falta de interação da equipe. Ou seja, aquela equipe tem que saber que resultado do trabalho dela produz para dentro da empresa, que quais outros departamentos, quais outros setores da empresa eles estão interligados. Então, ou seja, a equipe tem que compreender que a empresa ela é o somatório, né? Somatório, né, de vários ativos, é como um organismo vivo, não tem como o setor financeiro ficar desassociado do setor contábil, e nem do setor de produção, nem do setor de venda, nem do setor de marketing. É um organismo vivo que um vai funcionando, né, em função do outro. Então, chama-se interação dos colaboradores. É importante ele saber lidar com as questões particulares do membro da equipe que interfere negativamente na produtividade da empresa. Então, ou seja, quando o líder ele sabe equilibrar esses aspectos positivos e negativos, né, ele está sabendo lidar com os grandes desafios, né, de uma liderança. Então, né, o que podemos finalizar, então, gente? Né, a grande diferença entre o gestor e o líder é que o gestor só sabe usar técnica. Né? Já o líder, ele se utiliza da técnica, mas ele sabe levar a equipe a um comprometimento. Né? Agora, como é que ele leva a equipe a um comprometimento? Somente por meio de um bom relacionamento. Então, comprometimento da equipe se obtém quando o líder ele sabe se relacionar com a sua equipe, se relacionar com o interno, com o externo, quando o líder ele é o próprio bom senso. Quando quando uma pessoa chega nessa condição de saber equilibrar esses aspectos, de saber se relacionar com toda a sua equipe, ele deixa de ser um gestor e passa a ser um líder. Ok, gente? Então hoje, né, nossa aula foi a respeito disso. Não deixe de ler o texto que eu postei, reflita sobre essa aula e faça a atividade para que você possa, o quê? Para que você possa internalizar. Então é isso aí, bora pra vida, um grande abraço e um beijo do gordo.